Neste exato instante, milhares de pessoas, em todo o mundo, estão em coma. Seus corpos repousam imóveis, em leitos de hospital. Seus olhos não se abrem, seus membros não respondem. Mas onde está o espírito dessas pessoas? Raymond Moody dedicou 5 décadas a investigar o que acontece com a consciência quando o corpo para de responder, e o que ele descobriu sobre pacientes em coma contradiz tudo que a medicina tradicional ensina, porque aqui está o paradoxo perturbador. Um estudo publicado na Revista Médica de São Paulo, em 2024, revelou algo que abalou a comunidade médica. 25% dos pacientes em coma demonstram sinais de consciência oculta. Eles ouvem, eles processam, eles estão presentes, mas se a consciência ainda está ativa, para onde ela vai? Durante os meses ou anos de coma? E o que acontece com aqueles que voltam? Antes de continuarmos, preciso que você entenda por que este tema é tão controverso. A medicina tradicional opera com uma premissa básica: consciência é produto do cérebro. Se o cérebro está comprometido, a consciência desaparece. Simples assim. Mas Raymond Moody e outros pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais descobriram algo que desafia completamente essa visão. Pacientes em coma profundo, com atividade cerebral mínima, retornam com memórias vividas de experiências que aconteceram enquanto estavam inconscientes. Alguns descrevem conversas que ocorreram ao lado de seus leitos. Outros relatam detalhes precisos sobre procedimentos médicos que não poderiam ter presenciado com os olhos fechados. Mas esses casos são apenas a ponta do iceberg. Deixe-me dar um exemplo concreto que ilustra o quão profundo isso vai. Uma mulher chamada Beatriz ficou em coma por 42 dias após uma cirurgia que deu errado. Quando acordou, ela descreveu com precisão absoluta uma conversa que aconteceu entre seu marido e a mãe dele no estacionamento do hospital. Uma conversa sobre dinheiro, sobre herança, sobre decisões que não deveriam ser tomadas. Enquanto ela estava internada, ela repetiu frases inteiras, citou exatamente o que cada um disse. E isso aconteceu a 300 metros de onde seu corpo estava deitado, em um andar diferente, atrás de paredes de concreto. Como ela poderia saber disso? A medicina tradicional não tem resposta. A explicação oficial é que ela deve ter ouvido conversas de funcionários e reconstruído a cena em sua mente. Mas Moody documentou casos demais, como esse, para aceitar explicações convenientes. O que Moody documentou vai muito além de simples percepção sensorial durante o coma. Sobreviventes relatam viagens completas para outros reinos de existência, encontros com guias espirituais, reuniões com familiares falecidos, experiências tão reais e detalhadas que muitos afirmam que pareciam mais vívidas que a própria vida consciente. Um estudo fenomenológico publicado no PMC em 2024 analisou 12 sobreviventes de coma que tiveram experiências de quase morte. 2 temas principais emergiram de todos os relatos. Primeiro, a impressão de viajar para reinos fora do corpo. Segundo, a sensação de escapar da morte, sob proteção espiritual. Pense nisso por um momento. Esses não eram pacientes que tiveram morte clínica. Por alguns minutos, eram pessoas em coma. Por semanas, meses, às vezes anos, e ainda assim
retornaram com experiências estruturadas, coerentes e transformadoras. Mas onde exatamente o espírito vai durante esse período? Raymond Moody desenvolveu uma teoria que ele só revelou completamente em seus últimos trabalhos. O espírito, segundo Moody, não simplesmente desaparece. Quando o corpo entra em coma, ele entra em um estado que ele chamou de consciência desconectada. Imagine o seu cérebro como um receptor de sinal de rádio. Quando você desliga o rádio, a transmissão continua existindo. As ondas de rádio ainda estão no ar. A programação ainda acontece. Você simplesmente perdeu o aparelho que captava o sinal. O coma, nessa analogia, seria como um rádio parcialmente desligado. O som pode estar baixo ou mudo, mas partes do circuito ainda funcionam. E mais importante, a transmissão, que seria a consciência em si, nunca parou. Esta é uma mudança fundamental de paradigma. A medicina tradicional trata a consciência como algo que o cérebro produz. Moody e pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais tratam a consciência como algo que o cérebro recebe e processa. Se isso é verdade, então, durante um coma, o espírito não desaparece. Ele simplesmente perde o veículo que o conectava ao mundo físico. Mas calma, isso ainda não explica os relatos extraordinários. O que explica as viagens, os encontros, as experiências em outros reinos? Aqui é onde a pesquisa de Moody se torna verdadeiramente fascinante. Em 2024, pesquisadores da Universidade de Michigan, liderados pela doutora Ana Beatriz Barbosa, fizeram uma descoberta que validou décadas de trabalho de Moody. Eles analisaram gravações cerebrais de 4 pacientes morrendo e no momento da morte, quando todo o sistema deveria estar desligando, eles detectaram algo inesperado, um surto massivo de atividade gama no cérebro. Ondas gama são associadas com estados elevados de consciência, com percepção aguçada, com experiências transcendentes. E esse surto aconteceu depois que o coração parou de bater, depois que o sangue parou de fluir, em um momento em que, teoricamente, não deveria haver atividade cerebral alguma. Moody interpretou essa descoberta de uma forma reveladora. Talvez, no momento em que o corpo começa a falhar, o cérebro faz uma última tentativa de conexão, um esforço final, para processar informações de uma fonte que vai além dos sentidos físicos. Ou talvez seja exatamente o oposto. Talvez o que estamos vendo seja o momento em que a consciência se desconecta do cérebro, o instante em que o espírito começa sua jornada para outro lugar. E se isso acontece na morte, o que impede de acontecer durante um coma prolongado? Aqui é onde precisamos falar sobre algo que poucos mencionam. O tempo durante o coma não funciona como o tempo normal. Sobreviventes frequentemente relatam que o que pareceram ser anos inteiros de experiências aconteceram em dias ou semanas de coma. Alguns descrevem ter vivido vidas completas em outros reinos, ter formado relacionamentos, ter aprendido lições profundas, ter passado por transformações que normalmente levariam décadas, e quando acordam, apenas algumas semanas se passaram. E o inverso também acontece. Pacientes que ficaram em coma por meses, às vezes relatam que sentiram como se tivessem estado ausentes por apenas alguns minutos, como se tivessem piscado, e tudo mudou ao redor.
Moody desenvolveu uma teoria fascinante sobre isso. A consciência, quando separada do cérebro físico, opera fora do tempo linear. Não há passado nem futuro, da forma como experimentamos. Há apenas o eterno agora. E nesse estado fora do tempo, quantidades imensas de experiência podem acontecer, no que o relógio marca como meros segundos, ou experiências inteiras podem se comprimir, em instantes que parecem eternidades. Isso explicaria por que alguns sobreviventes de quase morte voltam completamente transformados. Eles literalmente viveram mais durante o coma do que em anos de vida consciente normal. Deixa eu te contar sobre um caso que Raymond Moody documentou e que ilustra perfeitamente esse fenômeno. Um homem ficou em coma por 3 meses após um acidente de carro. Durante esse período, os médicos detectaram atividade cerebral mínima. A família foi aconselhada a considerar desligar os aparelhos, mas o homem acordou e o que ele relatou abalou todos que ouviram. Ele descreveu com precisão conversas que aconteceram em sua presença, nomes de enfermeiras que ele nunca tinha visto acordado, detalhes sobre procedimentos médicos que ocorreram às 3 da manhã, quando nenhum familiar estava presente. Isso já seria extraordinário. Mas havia mais. Ele também descreveu ter visitado um lugar que chamou de sala de espera, um espaço entre mundos, onde outras consciências aguardavam, algumas para retornar aos corpos, outras para seguir em frente. Ele disse que encontrou seu avô nesse lugar, um avô que tinha falecido 20 anos antes. E o avô lhe disse que ainda não era sua hora, que ele precisava voltar. Quando acordou, ele sabia coisas sobre a história de sua família, que ninguém havia lhe contado, segredos que só seu avô conhecia. Como isso é possível? A teoria da consciência desconectada de Raymond Moody oferece uma explicação. Durante o coma, quando os circuitos normais do cérebro estão comprometidos, a consciência ainda existe, mas livre das limitações do cérebro físico. Ela pode acessar informações e experiências que normalmente estariam bloqueadas. O cérebro, nesse sentido, não seria apenas um receptor de consciência, seria também um filtro, um limitador. E quando esse filtro é removido, mesmo temporariamente, o espírito pode experimentar realidades que vão muito além do mundo físico. Isso explicaria por que tantos sobreviventes de quase morte relatam experiências profundamente espirituais. Um sobrevivente descreveu sentir uma paz e vitalidade que nunca havia experimentado antes. Uma sensação tão intensa que ele teve que fazer uma escolha consciente de voltar para o corpo. Outro relatou a certeza de que estava em uma estação de passagem, um lugar onde espíritos partem, e um terceiro descreveu uma experiência de déjà vu cósmico. A sensação de que já havia vivido tudo aquilo antes, de que esse ciclo de vida, morte e retorno era algo que seu espírito já conhecia intimamente. Mas aqui está o que a maioria dos vídeos sobre esse tema não revela. O retorno da quase-morte não é simplesmente acordar. Para muitos sobreviventes, é um renascimento completo. Estudos mostram que sobreviventes de quase-morte, que tiveram experiências espirituais durante o período de inconsciência, frequentemente passam por transformações profundas de personalidade. Valores mudam, prioridades se invertem. O medo da morte desaparece quase completamente. E aqui está o padrão mais perturbador que Raymond Moody identificou. Muitos sobreviventes relatam que não queriam voltar. O lugar onde estavam era tão pacífico,
tão cheio de amor e compreensão, que retornar ao corpo físico parecia um castigo, uma sentença. Alguns descrevem ter recebido uma missão, uma razão específica para voltar. Outros dizem que foram simplesmente empurrados de volta, sem explicação. Mas todos compartilham uma certeza absoluta: a consciência, o espírito, o que quer que sejamos além do corpo físico, continua existindo independente do estado do cérebro. Existe um padrão nos relatos que Raymond Moody notou ao longo de 5 décadas de pesquisa. Sobreviventes de quase morte frequentemente descrevem ter encontrado um guia espiritual ou presença que lhes deu uma escolha: voltar ou seguir em frente. E essa escolha nunca é forçada, nunca é uma ordem, é uma pergunta, uma oportunidade de decidir. Alguns dizem que viram toda a sua vida passando diante deles, não como uma fita de filme, mas como uma experiência simultânea. Cada momento vivido ao mesmo tempo, cada decisão, cada consequência. E nessa visão panorâmica, muitos percebem missões incompletas, pessoas que ainda precisam deles, coisas que ainda precisam fazer. E essa percepção é o que os faz voltar. Outros descrevem ter encontrado familiares falecidos, que lhes disseram claramente que ainda não era a hora, que havia mais por viver, que a jornada terrestre ainda não tinha terminado. E há aqueles que simplesmente sentiram uma força os empurrando de volta, sem explicação, sem escolha aparente, como se algo maior tivesse decidido por eles. Raymond Moody observou que o tipo de retorno parece estar relacionado com o que a pessoa ainda precisa aprender ou realizar. Aqueles com missões claras recebem a visão panorâmica e a escolha consciente. Aqueles cujo tempo simplesmente não chegou são empurrados de volta sem cerimônia. E aqueles em situações mais complexas frequentemente encontram guias espirituais ou familiares que explicam a situação. A quase-morte não é um apagão, é uma porta. E agora chegamos à parte mais controversa de toda essa pesquisa: se o espírito pode viajar para outros reinos durante uma quase-morte. É o que isso significa para pacientes em estado vegetativo permanente. Raymond Moody foi questionado sobre isso em uma de suas últimas entrevistas públicas. E sua resposta foi profundamente perturbadora para a comunidade médica. Ele sugeriu que esses pacientes, aqueles que a medicina considera perdidos, podem estar tendo as experiências mais profundas de todas. Viagens completas para outros reinos, reuniões extensas com consciências de outro plano. Aprendizados que vão muito além do que podemos imaginar. E quando decidimos desligar os aparelhos, quando determinamos que não há mais nada ali, podemos estar interrompendo algo sagrado. Isso não significa que devemos manter todos os pacientes em suporte indefinidamente. Essa é uma discussão muito mais complexa, mas significa que precisamos reconsiderar fundamentalmente o que acontece durante uma quase-morte e o que perdemos quando assumimos que a inconsciência física equivale à ausência de experiência. A doutora Ana Beatriz Barbosa, da Universidade Federal de Minas Gerais, levou essa questão ainda mais longe com sua teoria, desenvolvida em parceria com o físico. Segundo essa teoria, a consciência não reside nos neurônios em si. Ela existe em estruturas microscópicas dentro das células cerebrais. E essas estruturas operam em nível quântico. O que isso significa na prática? Significa que quando o cérebro para de funcionar, a informação quântica contida nessas estruturas não é destruída. Ela se dispersa para o universo. E se o corpo for reanimado, essa informação pode retornar
Isso explicaria as experiências extraordinárias de pacientes em coma durante o período de inconsciência. A consciência quântica estaria literalmente flutuando livre no cosmos, capaz de acessar informações, lugares e seres que normalmente estariam completamente fora de alcance. Raymond Moody comentou sobre suas descobertas de forma reveladora. Eles viram tudo desaparecer, e então houve esse surto de atividade, quando não havia pressão sanguínea, não havia batimento cardíaco, talvez seja a quase morte, ou talvez seja o espírito deixando o corpo. Lembra daquele estudo que mencionei no início, sobre 25% dos pacientes em coma mostrando sinais de consciência oculta? Vamos falar sobre o que isso realmente significa. A condição é chamada de dissociação cognitivo-motora. O cérebro consegue seguir comandos e processar informações, mas não consegue enviar sinais para os músculos responderem. Imagine estar completamente consciente, ouvindo tudo, processando tudo, mas completamente incapaz de mover um dedo, piscar um olho ou indicar de qualquer forma que você está presente. Alguns sobreviventes descrevem isso como um pesadelo vivo, mas aqui está o que torna esse fenômeno ainda mais complexo. Mesmo pacientes com dissociação cognitivo-motora, aqueles que estavam presentes de forma terrena durante o coma, também relatam experiências transcendentes. É como se houvesse duas camadas de experiência acontecendo simultaneamente. Uma camada terrena, onde a consciência percebia o quarto de hospital, as conversas, os procedimentos, e uma camada espiritual, onde a mesma consciência viajava para outros reinos, encontrava outros seres, recebia revelações profundas. Raymond Moody descreveu isso como operar em múltiplas frequências simultaneamente, como um rádio que consegue captar mais de uma estação ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente assim que a consciência funciona quando livre das limitações normais do cérebro. Isso explicaria algo que muitos sobreviventes relatam e que a ciência não consegue explicar. Eles descrevem ter estado em dois lugares ao mesmo tempo, conscientes do quarto de hospital, e simultaneamente em outro reino completamente diferente. Um sobrevivente descreveu isso de forma poética. Ele disse que era como ter dois sonhos ao mesmo tempo, dois filmes passando em paralelo. E ele estava presente em ambos. Em um, ele via os médicos trabalhando em seu corpo. Via sua esposa chorando na sala de espera. Via as enfermeiras trocando turno. No outro, ele estava em um jardim que nunca tinha visto antes, conversando com seu pai falecido, recebendo conselhos sobre decisões que precisaria tomar quando acordasse. E as duas experiências eram igualmente reais, igualmente vividas, igualmente presentes. Raymond Moody chamou isso de consciência bifurcada. A capacidade do espírito de estar em múltiplos lugares ou dimensões simultaneamente quando livre do cérebro físico. E isso tem implicações profundas para como entendemos a natureza da realidade. Se a consciência pode experimentar múltiplas realidades ao mesmo tempo, então o que consideramos realidade é muito mais fluido do que imaginamos. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais revelou algo igualmente fascinante sobre a recuperação de pacientes em coma. Famílias frequentemente relatavam que os pacientes respondiam melhor a eles do que a estranhos. E os exames de imagem confirmaram. Quando familiares falavam, regiões do cérebro associadas com memória de longo prazo e compreensão de linguagem se iluminavam.
O paciente estava ativamente usando essas regiões cerebrais. Mas isso levanta uma questão perturbadora. Se o paciente pode processar vozes familiares durante o coma, o que mais ele está processando? Que tipo de experiências multidimensionais estão acontecendo enquanto o corpo jaz imóvel? E o que o espírito está aprendendo durante esse período de aparente ausência? Você acabou de descobrir o que acontece com a consciência quando o corpo entra em coma. Informações que contradizem décadas de consenso médico. Pesquisas que a medicina tradicional prefere ignorar. Esse tipo de investigação não acontece nos canais tradicionais. Hospitais não financiam estudos sobre o espírito. Universidades evitam temas que desafiam paradigmas estabelecidos. Quando você clica no Super Tanks, você se torna parte de algo maior. Você está dizendo que a verdade sobre a consciência importa. Que pesquisas como as de Raymond Moody merecem atenção. Que os relatos de sobreviventes de coma merecem ser ouvidos. Não é pagamento, é posicionamento. Você está escolhendo sabedoria sobre medo, conhecimento sobre ignorância, verdade sobre conveniência. Então, como você aplica essa informação na sua vida? Se você tem um familiar em coma, Raymond Moody deixou orientações claras baseadas em décadas de pesquisa. Primeiro, nunca assuma que eles não estão ouvindo. Fale com eles, conte histórias, compartilhe notícias, diga o que você precisa dizer. Segundo, não tenha medo do silêncio. O espírito pode estar viajando, pode estar aprendendo. O silêncio no quarto não significa ausência de experiência. Terceiro, respeite o processo. O coma pode ser exatamente o que aquele espírito precisa naquele momento. Uma pausa, uma jornada, uma preparação para algo que ainda não podemos compreender. Se você perdeu alguém que estava em coma, Raymond Moody oferece conforto. As últimas semanas ou meses não foram vazios. Não foram sofrimentos sem sentido. A consciência do seu ente querido provavelmente estava tendo experiências profundas, preparando-se para a transição. Talvez até visitando você de formas que você ainda não reconheceu. E se você simplesmente tem medo do coma, de estar preso em um corpo que não responde, Raymond Moody oferece uma perspectiva transformadora. O coma não é uma prisão, é uma libertação parcial. O espírito não fica preso junto com o corpo. Ele continua viajando, continua aprendendo, continua conectado com algo muito maior que as paredes de um quarto de hospital. E quando o corpo finalmente se recupera, ou quando o espírito decide seguir em frente, nada do que foi experimentado durante aquele período se perde. Porque a consciência não é o cérebro. O cérebro é apenas o receptor temporário de algo eterno. E o coma, paradoxalmente, pode ser uma das formas mais puras de experimentar essa verdade. Há uma última revelação que Raymond Moody compartilhou em seus últimos anos de trabalho. Ele percebeu que sobreviventes de coma frequentemente desenvolvem habilidades que não tinham antes. Alguns relatam uma intuição aguçada, uma capacidade de saber coisas que não deveriam saber, de sentir emoções de outras pessoas como se fossem suas. Outros descrevem uma sensibilidade espiritual amplificada, a capacidade de perceber presenças que não estão fisicamente ali, de receber mensagens de fontes que não conseguem explicar. E alguns poucos, bem poucos mesmo, relatam ter voltado com conhecimentos específicos, informações sobre curas, sobre decisões importantes que precisavam tomar, sobre caminhos que precisavam seguir. É como se o coma tivesse sido uma atualização, um upgrade no software do espírito que permaneceu,
mesmo após o retorno ao corpo. Raymond Moody observou que, quanto mais longo o coma, mas e quanto mais profundas as experiências durante ele, maiores são as mudanças permanentes naquele que sobrevive. Isso sugere que o tempo fora do corpo não é perdido, é aprendizado, é crescimento, é evolução da consciência, que continua valendo quando você volta. O coma pode ser uma das maiores escolas da alma, um curso intensivo em realidades que normalmente levaríamos vidas inteiras para acessar. E talvez seja exatamente por isso que alguns espíritos escolhem essa experiência, não como castigo, não como acidente, mas como uma oportunidade única. Agora me conta nos comentários. Você conhece alguém que voltou de um coma? Eles compartilharam alguma experiência do período em que estiveram inconscientes? Ou talvez você mesmo tenha passado por isso. Talvez você seja um dos que viajaram para outros reinos enquanto o corpo descansava. Comenta aqui embaixo. Conta o que você, ou alguém próximo, experimentou. Porque cada relato confirma o que Raymond Moody passou 50 anos tentando provar. O espírito não depende do corpo para existir. O coma não é o fim da experiência. E a morte, como veremos em outros vídeos, é apenas mais uma transição em uma jornada muito mais longa do que qualquer um de nós pode imaginar. Seu relato importa. Sua experiência importa. E juntos, estamos construindo uma compreensão da consciência que vai muito além do que a ciência tradicional está disposta a admitir. Cada história que você compartilha ajuda a validar o que Raymond Moody passou 50 anos documentando. E quem sabe, seu relato pode ser exatamente o que alguém que está passando por isso agora precisa ouvir. Pode ser o conforto que uma família precisa, enquanto espera seu ente querido acordar. Porque se há algo que essa pesquisa nos ensina, é que ninguém em coma está sozinho, ninguém está perdido, ninguém está ausente. O espírito continua presente, continua vivo, continua em jornada. E essa é, talvez, a revelação mais reconfortante que Raymond Moody nos deixou. Escreve aí embaixo. Estou lendo cada comentário.